E aí, gente, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa do Lei em Campus. Estou aqui hoje com ela, minha amiga Heloísa Smith. E Heloísa, tudo bem? Tudo bem, Tadeu? Mais um dia aqui no Lei em Campos com você, é um prazer. E um prazer maior ainda receber a Flávia por aqui. Prazerzão. A Heloísa já antecipou nossa convidada especialíssima, dispensa comentários, doutora Flávia Zanini. Ela é advogada, ela é especialista em não sei quantas áreas, presidente da SBDD, importante agora. E, Flávia, é um prazer te receber como sempre, trocar uma ideia com você. A gente veio hoje, pessoal, para falar um pouquinho sobre doping, abordar mais questões específicas do TJDAD. Mas antes de entrar, enfim, vou deixar a doutora Flávia se apresentar um pouquinho, se ela quiser fazer uma mini introdução aí do tema, fica à vontade. Então, prazer estar aqui com vocês. Muito bom esse programa, super educativo, super dinâmico, gosto muito de estar aqui. Bom, a minha história no doping, né, ela vem através de uma cliente que eu tive que foi banida, né, que foi a Rebeca Guzmão. Então, através da inicial da Rebeca, para a gente rever na Corte de Direitos Humanos, eu acabei indo fazer o mestrado de doping. E nisso eu tive uma grande facilidade, né, na minha casa, porque meu marido, por mais de 20 anos, foi médico do controle de dopagem. Então, todas as questões que eu tinha dúvida de substâncias, que eu fui estudando casos de atletas, eu sempre digo, né, gente, que para a gente resolver onde a gente vai, a gente tem que ver de onde veio. Então, a gente tem que pegar. Quando eu fui escrever, e eu acho às vezes super engraçado que a gente pega doutrinas e as pessoas vêm com convicção: surgiu o doping em tal lugar, ele veio de tal forma. E a gente tem, assim, as mais diversas. Até ontem à noite eu estava tendo uma discussão sobre isso, sobre o doping ter sido inicialmente em uma função competitiva ou não. Porque assim como a gente tinha desde guerreiros, né, desde arenas que ficava até o último gladiador sobreviver, e tinha essa questão que era considerada esportiva, e o esporte se usava o máximo de substâncias que existisse, né? A gente viu aí nas aulas que eu até já dei para vocês pela vida, a gente fala na questão da estricnina, depois na questão de outros, de cogumelos, de coisas que eram utilizadas exatamente para dar esse impulso. Mas também a gente tinha aquela questão discutida desde a época do caçador, que ensinava o filho a fazer o seu ofício e que tinha que ganhar do outro, e como é que fazia para, quando tivesse machucado, o que podia usar para sentir ou não dor. Então, a gente discute muito essa linha tênue aí do até onde doping é quando a gente vai obter benefício e até onde não vai se obter benefício. Por isso, essa questão tão polêmica aí que vocês chamaram para conversar sobre as drogas sociais, que é sobre o ter ou não benefício com a utilização delas. Perfeito, Flávia, obrigada. E eu te pergunto, assim, antes da gente entrar assim, nos temas específicos do doping, qual seria a importância de conhecer a temática do doping para os profissionais de direito esportivo? Não só do direito esportivo, né, mas em toda essa área do esporte ali, porque eu acho que vai muito além de só advogados. Eu me assusta muito o desconhecimento do doping, porque o doping era tratado no Tribunal de Justiça Desportiva. Isso significa que nós tínhamos o tribunal por modalidade e alguém testava positivo no doping naquela modalidade, e as pessoas habituadas à modalidade julgavam o doping sem o conhecimento da substância. Então, eu sou do tribunal de futebol, veio um doping no futebol, eu entendo que isso e aquilo, mas eu, na verdade, não entendia se aquilo ali especificamente, como é que era a situação no futebol. Aí você tá lá no tiro-alvo, o atleta veio, a pessoa especialista tirou-alvo. Quando foi criado o Tribunal Único, né, veio com uma discussão constitucional muito grande, isso aí a gente vai discutir depois, que é se ele devia ou não ser constituído, se ele poderia ou não ser constituído da forma que for. Eu, independente da minha opinião sobre ele ser constitucional ou inconstitucional, eu acho que as pessoas que foram escolhidas para compor ele foram muito acertadas na primeira equipe, o que prejudicou as outras equipes. Porque na hora que a gente coloca um pessoal qualificado ali, né, a gente coloca um médico acostumado a lidar com isso, a gente coloca alguém que entendia muito da área, a gente tinha ali o Luciano, a gente, como na presidência, a gente tinha o Gustavo Delbin, a gente tinha várias pessoas que tinham uma capacidade muito grande de lidar com isso. Não estou dizendo que hoje quem está não tenha, mas a rotatividade do tribunal é uma coisa que incomoda muitos advogados por duas questões seríssimas. Primeiro, a questão da gente fazer jurisprudência, né? A gente tem um entendimento, chega lá, vai bater o mesmo atleta para defender, em outro lugar tem um outro entendimento.
E também pela questão do conhecimento, que realmente o dia a dia da gente pegando aquele processo estudando, a gente vai adquirindo o hábito com aquela substância, com aquele método proibido. E essa quebra, essa oscilação de pessoas o tempo todo acaba deixando isso muito prejudicado. Então, no meu entendimento, até não discuto tanto a forma como ele foi feito, mas sim a forma como ele é mantido, né? Perfeito, obrigada. Obrigado, Flávia. Uma pergunta que agora acho que é um pouco mais introdutória, antes da gente entrar no TJD mais a fundo. Até uma curiosidade, acho que de muita pessoa que não conhece muito bem a área, que é aquela... Quem que tem que fazer o exame antidoping? Por exemplo, teve essa semana... 2 semanas atrás teve o evento da Maratona do Rio, né? Teve a coisa dos 5, 10 quilômetros, a meia maratona e a maratona. E eu lembro que eu tava lá na prova participando e tinha uns colegas que ficaram curiosos, perguntando, não, mas tem ali menção de tribunal antidoping, não sei o quê, mas, pô, eu tô participando aqui só por brincadeira, sabe? Não tô disputando nada. E se você presta atenção um pouco mais no regulamento, você vê que tem algumas previsões. Por exemplo, quem tiver entre os primeiros colocados pode ser selecionado para fazer. Se eu não me engano, acho que os 3 primeiros obrigatoriamente têm que fazer. Enfim, você podia falar um pouquinho disso? Como que nessas competições que misturam um pouco do amador com o profissional, como que tem essa separação? Então, o que acontece? Até teve uma aula que eu dei para vocês que eu comentei o caso de um atleta amador que acabou sendo escolhido para testagem de doping. Ele não quis ir e ele foi denunciado ao tribunal e foi fazer sua defesa no tribunal. Porque o que acontece é que quando a gente se submete, no Brasil tem muito isso que eu acho tão errado, né? Mas quando a gente se submete a fazer parte de alguma coisa, a gente está entrelaçado em tudo que isso, todo o sistema que isso vem. Então, o sistema antidoping, ele vem na UADA, né? A UADA vai lá e diz quais vão ser os laboratórios credenciados, ela explica como é que vai funcionar a questão da testagem. Nós temos os DCOs e os BCOs, que vão ser os oficiais de controle de dopagem, que vão estar aptos para tirar sangue e urina. Essas competições que forem filiadas às confederações, quem fizer parte vai estar apto para ser testado. Isso significa que ele pode ser testado quando ganhar uma competição individual. Os 3 primeiros colocados sempre são testados. Quando é um esporte coletivo, existe o sorteio de quem será testado. Mas isso não quer dizer que dentro da competição outros atletas não sejam testados também, porque se entendeu que eles disparou demais ou que está com alguma característica, então ele pode ser chamado para fazer o teste. A pessoa pode ir ou pode se recusar, só que ela tem que entender que a recusa vai para a denúncia, né? Um dos motivos da denúncia é a recusa, assim como nos testes fora de competição, que é aquele atleta que ele vai se filiar naquela confederação, que ele vai se filiar naquela federação, ele vai passar a competir em âmbito nacional, ele vai passar a competir representando o país em âmbito internacional, ele está ciente que ele vai preencher, se ele for escalado ali para o sistema Adams, ele vai ter aquele sistema, ele vai preencher os dados dele, e toda vez que vier algum oficial de controle de dopagem, onde ele estiver, ele vai ter que fornecer material. O não fornecimento, a recusa vai gerar a denúncia. E a incerta 3 vezes nesse local que ele colocou que estava sem estar, também vai gerar a denúncia. Então, a pessoa que se discute o seguinte, a pessoa que se dispôs a isso, eu sou uma atleta, vou competir, me filiei na federação, preenchi tudo, eu estou ciente disso. Agora, tu é uma pessoa que tu quer correr, quer te divertir, tu não faz parte desse esporte competitivo, tu não está no quadro que tem que ser testado. Então, a discussão que existe é o seguinte, então tu não vais nessas competições que tu aleatoriamente pode ser testado. Ou caso tu venha e participe, se for escolhido, e tu te negar, tu vai ser denunciado ao tribunal. Aí que existe essa questão se isso é uma coisa regular ou irregular, né? Inclusive constitucionalmente, o que aliás dá vontade de rir, porque quando alguém chega e fala assim, constitucionalmente, é proibido isso de alguém chegar, eu não estou afiliado, eu não estou federado, vem cá, meu filho, é inconstitucional tu proibir alguém vitaliciamente de alguma coisa e a gente tem pena de banimento no Brasil. É inconstitucional tirar o direito ao trabalho, a gente tira, então nem vamos entrar no mérito do que é inconstitucional, né? Mas, na verdade, o que acontece é que a pessoa que está apta para ser testada é aquele competidor, é aquela pessoa filiada à federação, à confederação que está naquela competição.
Perfeito, Flávia. muito Obrigado. obrigada. Flávia, puxando um pouco até a sua primeira fala, mais do que dessa, você comentou sobre as denúncias de doping anteriormente chegavam nos tribunais de justiça desportivos comuns. E eu queria perguntar aqui como e por que foi criado o Tribunal de Justiça Desportivo Antidopagem. O Tribunal de Justiça Antidopagem, ele veio quando iam ter competições no Rio de Janeiro, né? Não existia esse tribunal único que é chamado. Quando ele é chamado tribunal único, significa que ele vai julgar todas as competições. E aí, para que o país pudesse concorrer, para que se pudesse ter aqui todos os requisitos, a gente precisava ter duas coisas que a gente não tinha: um laboratório credenciado, na época, que hoje é o LBCD, né, o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que fica lá no Fundão e na UFRJ, ele tinha perdido o credenciamento, ele recuperou, porque ele estava com um material obsoleto, comprou o que era necessário, se atualizou, e aí passou a estar apto. E o Tribunal de Justiça Antidopagem, que não existia, precisaria ser criado. Quando a gente vem discutir tanta coisa em cima disso, é porque não tinham requisitos na criação desse tribunal. Eu até discuto muito, até falei isso na aula da televisão esse fim de semana de constitucional, pelo seguinte: a gente tinha o CBJD dizendo como tem que ser criado um tribunal. A gente tem ali, falava, olha, são indicadas X pessoas pela ordem, né, pela OAB, são indicadas X pessoas pelo sindicato, são indicadas X pessoas pela confederação. E o que aconteceu? Quando foi se criar esse tribunal, se veio do nada, porque se tinha essa liberdade, não discriminava como ele deveria ter sido criado, e se chegou para o Ministério do Esporte, que nem existe mais, né, que hoje está a Secretaria do Esporte, e falou, vamos criar um tribunal, como é que vamos criar aqui? Tá, então nós vamos, o pessoal vai indicar aqui, e vai ser feita a composição, inclusive a primeira composição era absurda, porque eram 3 câmaras que compunham o pleno, então a mesma pessoa que julgava em primeira instância era que julgava em segunda. Eles pegaram 9 pessoas e, vamos fazer o tribunal, e era isso. Só que o que acontece? Eu entendo, até a gente discute isso, se hoje o sistema do Brasil, a gente discute o 217, aí se pode, a gente tem essa autonomia desportiva garantida, a gente tem o Tribunal de Justiça Desportivo nosso. Eu entendo que hoje a gente tem os tribunais de justiça desportiva e o STJD com essa autonomia. Eles estão nas confederações, muitas vezes locais, mas eles não estão vinculados. Eles só têm aquele aporte. E o Tribunal de Justiça de Dopagem, não. Ele não só fica em Brasília, como ele fica dentro da Secretaria do Esporte, como ele fica com as escolhas dos auditores vinculadas à forma que eles criaram, que não condiz ao nosso código. Então, até várias pessoas escrevem sobre isso, sobre essa inconstitucionalidade dele, várias pessoas até falam, vai entrar na justiça porque eu acho inconstitucional, acho absurdo. E eu, na verdade, entendo que tem muita gente boa no tribunal, eu gosto muito do tribunal, acho célere muitas vezes, assim, acho a audiência prévia uma coisa ótima, porque a gente, muitas vezes, tem o atleta cai numa substância e a gente consegue audiência para liberar ele até o final do julgamento, né? Isso é uma coisa que não teria se a gente tivesse um procedimento lento, mas é um tribunal para atleta que tem dinheiro, porque não existe como a gente ficar bancando contra a prova, né? Cada atleta que ele tem direito, daí todo mundo fala, ele tem direito contra a prova, sim, tem direito, ele tem direito de pagar por ela também. Quando muitas vezes, ao ser afastado do seu ofício, no ser afastado, ele já é afastado da moradia, do treinamento, e de qualquer acesso financeiro que ele tenha. Ele fica sem tom de comer, o atleta. Porque os atletas, a gente não pode se fiar na minoria aí que é atleta que tem dinheiro. A maioria dos atletas divide apartamento com os colegas do clube, que ele não pode mais ter contato a partir do momento que ter tido analítico adverso. Ele come no refeitório do clube, que ele não pode mais ter acesso durante esse período do processo. Ele treina na academia do clube, que ele também não vai mais ter esse acesso. Então, todo esse prejuízo para chegar no final, tá bom, não era isso. E aí? A pessoa passou um ano sem essas condições. Então, a questão da audiência prévia, ela nos permite, em algumas situações, liberar o atleta para que ele fique até o final do processo, podendo conviver com os colegas, né? O que eu entendo que a gente não está tratando de criança não testa para doping, então eu realmente acho absurdo esse tratamento, como se uma pessoa fosse contaminar sem, e não sem contaminar essa. Foi pego com alguma coisa, tem que ser isolado. Não, ele foi pego com alguma coisa, vamos sentar, conversar, o que te aconteceu? Estava com um problema, vamos fazer uma terapia,
sei lá, que é o que propõe hoje nessa questão das drogas sociais. Eu só acho errado propor isso só em drogas sociais. Né? Tem que propor, olha, você está tomando anabolizante, vai te fazer bem até quando? Vamos sentar, vamos trazer um médico aqui para explicar como é que é o efeito, o pós, como é que é o rebote. Isso tudo diminui muito o uso, quando a pessoa sabe o que vai acontecer com ela depois, né? Entendi, Flávia. Obrigado. Emendando um pouquinho nesses comentários do TJDAD, assim, você poderia comentar, assim, ainda que brevemente, claro, como que funciona exatamente o procedimento no TJDAD? Assim, a partir do momento em que a gente tem o teste positivo e até, enfim, eventual condenação. Como que funciona mais ou menos a ordem desses acontecimentos, vamos dizer assim? Bom, o atleta ele vai ser chamado, né, ou individualmente, no caso dele ter ganho, ou em caso de seleção, no caso dele ter sido selecionado, para fazer o exame de dopagem. Nesse momento, ele passa a ter um escolta que vai acompanhar ele até a sala de dopagem. Quando ele chegar na sala, vai ser explicado para ele, já vai ter sido preenchido para o médico dele a medicação que ele tomou no período anterior, se existe alguma possibilidade de algo estar contaminado, de contaminação cruzada. Gente, algo contaminado significa assim, ó, um amigo do Tadeu cheirou cocaína no pratinho que ele comeu e daí ele foi lá e foi comer, não sabia que tinha resíduo, contaminou, tá? E então, claro, são coisas que a gente tem que provar, tem tudo, mas não é que isso isente nunca o atleta de nada, mas são coisas que a gente consegue ter como atenuantes. Então, é esse tipo de situação toda. Se existiu alguma possibilidade, a pessoa lembrou, ela vai falar ali, vai ser escrito. A partir desse momento, ele não pode mais sair daquela sala, ele vai se alimentar ali, ele vai beber ali, tem chuveiro ali. Até perguntas interessantes. Se ele machucou no finalzinho do jogo, foi para o hospital, o que acontece? Não vai para a coleta, substituído? Não, a gente vai junto para o hospital e a gente fica ali até conseguir coletar daquela pessoa, né? Porque era um risco, era uma preocupação que o pessoal do doping tinha, que se usasse isso para um drible, assim, já que eu posso ser pego, vou fazer alguma coisa aqui para sair, então se acompanha ele ao hospital e faz a coleta igual. Aí essa pessoa vai escolher o frasco, ela vai abrir, vai fazer a coleta, vai lacrar, vai ter os dois números iguais, que vai ser o da prova e do contra-prova, e isso vai para o laboratório. Aí tem outras questões todas que a gente tem no curso, que é a cadeia de custódia, que é aquele oficial que é o responsável pela coleta, ele é responsável para que isso chegue ao laboratório, sem ninguém mais ter se metido no meio desse processo. Isso são coisas que a gente questiona bastante. E aí chegou no laboratório. Chegou no laboratório, ou ele vai testar positivo ou negativo. Se ele testou positivo, o atleta vai receber do pessoal da gestão da ABCD, que é a Autoridade Brasileira do Controle de Dopagem, um e-mail informando que ele testou positivo, qual foi a substância. E aí ele, muitas vezes erradamente, responde direto, né? Assim, o certo é ele procurar o clube, procurar o advogado, procurar alguém para saber o que pode ter acontecido, qual é aquela substância. E a partir dali a gente tem um tempo, né, que é para falar, para nos manifestar sobre querer ver ou não a contraprova, sobre pedir ou não uma audiência prévia, tudo vai depender da quantidade de substância que foi pega no organismo, caso ela seja quantitativa, que ela pode ser quantitativa ou qualitativa, né? Quantitativa é aquela que aparece na quantidade, tipo, usou muita corticoide, daí vai aparecer, e a qualitativa é aquela que pode ser residual, é um restinho de cocaína, mas apareceu igual. Então, a gente vai se manifestar a partir desse momento, que é ou não audiência prévia, vai para a audiência, quando a gente chega na audiência, está aquela câmara, que são 3 auditores, vai estar a procuradoria, vai estar a ABCD, e dependendo do esporte, vai ter algum representante da Confederação Esportiva junto. E ali começa o processo. Ali a gente ouve as testemunhas, a gente instrui, a gente conta tudo o que aconteceu, e é marcada uma nova audiência depois, né, se esse caso seja prévia, senão vai ser direto à primeira. E a gente, satisfeito ou não com o resultado, pode recorrer ao pleno, ou, no caso, a ABCD entender que a pena foi pequena e recorrer ao pleno ou à procuradoria. Normalmente, a gente nunca viu nenhuma que não tivesse recurso, porque normalmente eles recorrem. A não ser que seja pena máxima, daí a gente recorre. Então, sempre tem recurso. Entendi, Flávia. Obrigada, perfeito.
você falou aqui do recurso ao pleno, e depois da decisão do pleno, em alguns casos, existe alguma possibilidade de um recurso para alguma instância internacional, alguma AUADA, talvez, ou isso acaba no pleno do TJ Haddad? Não, a UADA, na verdade, ela só libera os laboratórios, ela identifica, né? A gente tem o recurso no TAS, que é o Tribunal Arbitral que fica na Suíça. Então, a gente tem essa possibilidade do recurso ao TAS, e ainda perdendo no TAS, a gente tem a possibilidade do recurso na Corte Suíça. O que acontece, como eu falei para vocês desde o começo, é a questão de ser onerosa. Todo esse processo é muito oneroso, porque, além da contraprova, tudo que a gente acha que o atleta tomou que pode ter testado positivo, a gente tem que mandar testar também. E aí vem uma coisa que pouca gente sabe, que é bem complicada, que é o seguinte: vamos supor que eu acho que a Heloísa tomou não vou falar marca, a gente chama de falar marca, um X-Way contaminado. Eu não posso ir lá na farmácia, comprar ele e fazer o exame para ver se está contaminado. Eu tenho que ter o teu número de lote. Então, quando tu comprou, tu tem que ter comprado 2. Um para o teu uso e um para ficar guardado caso testasse contaminado. Então, isso é uma coisa, assim, praticamente impossível de acontecer, da gente conseguir o mesmo lote lacrado para fazer esse exame. Mas vamos que tu tivesse e tu tomasse 3 coisas constantemente. Eu tomo X, Y, Z todos os dias. E a gente acha, é um desses aí. Então, nós vamos ter que mandar fazer esses 3 exames. Cada um desses exames a gente vai gastar em torno de R$3.000 para analisar, e mais a tua urina contra a prova também. Então, tu já vai ter que sair arcando com isso, mais com o custo do teu advogado, né? O tribunal tem advogado ativo também, mas é uma série de custos, assim, até a gente conseguir. Tem atletas que a gente gasta muito e consegue achar o que foi, assim, consegue. Esses vale a pena, assim, testei 10 coisas, essa aqui, que bom. Mas isso não significa que a gente tendo achado, o atleta vai ser inocentado, né? O tribunal antidopagem é o tribunal inverso que a gente estuda na faculdade. A gente entende que existe uma presunção de inocência e que a gente chega num tribunal de júri para que eles consigam a nossa culpabilidade. O tribunal do doping, a gente entra com a presunção de culpabilidade e vai discutir se é dolo ou culpa. Dificilmente a gente vai chegar numa absolvição. Né? Até já tive voto de absolvição, mas é bem difícil. Eu tive voto, não sentença, né? Acho que merecia. É bem complicado. Obrigado, Flávia. Você fez um comentário rápido sobre a questão de ser voluntário ou não ser voluntário. Tem uma diferença no tratamento, enfim, até pensando em questão de recurso, em como que os auditores podem julgar o caso, se o uso foi voluntário, se ele foi involuntário, se é um caso de dependência química, enfim. Como que funciona isso? Só antes da Flávia responder, desculpa, Flávia, Tadeu, até aproveitar a sua pergunta, e talvez há alguma diferenciação também se o atleta é profissional ou não profissional, porque ali no CBJD a gente tem essa questão, né, pelo 182, essa discussão. Existiria na Justiça Desportiva antidopagem também, ou não é uma discussão que ocorra? Não, na antidopagem o que acontece, a gente tem que partir são 2 palavras que guiam a antidopagem no mundo, que se chama responsabilidade objetiva. Então, significa que aquela pessoa colocou algo no seu organismo. Se foi voluntário, se foi involuntário, que forma aquilo entrou, é uma outra questão. É uma questão que pode nos trazer algum atenuante, né? Ou algum agravante, dependendo. Já me aconteceu de chegar no final do processo e aparecer alguém ali que denuncia teu atleta, que não sei o que, a gente fica realmente, né, tudo aquilo que tu tinha trabalhado desanda. Então, a gente tem a questão de como aquilo foi parar no organismo. Nunca se discute a substância, porque a substância é indiscutível, ela está ali. Então, se a gente pegar o caso mais remoto do mundo, assim, a gente testosterona, por exemplo, que é uma coisa que o corpo produz, né? Me deu um excesso de testosterona, eu estou com isso endógeno, eu estou produzindo, eu não estou usando, de repente deu uma louca no meu organismo. Para isso, gente, tem uma coisa muito legal que se chama passaporte biológico, né? Os atletas de ponta, eles costumam ter o seu passaporte, como o nome mesmo diz, ali eles têm os seus exames regulares. E ali a gente olha, às vezes, está vindo uma situação normal do atleta e, de repente, tem uma situação de pico. E nessa situação de pico, ele testa positivo no exame de dopagem. Então, pode acontecer de ser um câncer, de ser um distúrbio, de ser nem tudo na vida é maldade e é alguma substância utilizada, né?
Eu até dou em aula o caso, acho que é do Anderson, que foi do Flamengo, que ele foi fazer o exame e deu um número absurdo de HCG, que é o que dá em gestante, e se descobriu um tumor, né? Então, essas quantidades que aparecem, porque a gente nunca vai discutir a substância que está ali, a gente vai discutir a quantidade e como é que ela foi para ali. Eu, esses dias, fui fazer uma defesa de um atleta e a quantidade dele era para não ser discutida, porque era uma quantidade que era de contaminação. Só que como que o atleta prova isso na hora que chega alguém do tribunal e diz assim, mas ele pode ter feito ciclo de dopagem, ele pode ter usado isso numa quantidade super alta um tempo atrás, e agora está no finalzinho do que a gente chama da meia-vida da substância, agora está saindo do organismo dele. Como é que a gente consegue chegar e dizer, não, meu atleta não fez isso? A gente consegue fazer isso quando a gente tem um atleta com periodicidade de exames, que daí a gente pega e fala olha só, meu atleta testou 1º de setembro e estava assim, meu atleta testou 15 de setembro e estava assim, meu atleta testou 30 de setembro e estava assim, não existia possibilidade dele ter feito uso dia 1º e dia 30 assim no organismo dele, não tinha como. Então isso realmente é residual. Agora, se eu não tenho esses exames, de repente apareceu, pode ser que ele tenha feito um uso grande aqui e esteja saindo. Então, essa prova toda que a gente tem que ser montada, né, de acordo com o acesso que a gente tem à vida do atleta. O sistema Adams ajuda a gente, essa questão do passaporte biológico ajuda a gente, a questão dos hábitos deles, dos colegas de quem divide com eles, muitas vezes, quarto. Hoje até não é mais tão comum assim, mas eu já peguei atleta que tinha uma quantidade bem grande de testosterona e a namorada estava fazendo reposição com gel. Então, acontece, abraça, trita e tu tem essa contaminação, que a gente chama contaminação cruzada. Né? Perfeito, obrigada. E agora a gente vai entrar no tema que a gente comentou algumas vezes desde o início, mas acho que a gente pode abordar melhor agora. E em uma das últimas atualizações, a WADA trouxe à tona algumas mudanças quando trata das drogas sociais, né? Diminuindo ali um tempo de pena, construindo um cenário mais focado até numa pena pedagógica e não punitiva para os atletas. E qual a importância desse comportamento e como o cenário do doping tem reagido a essas mudanças? Você até já levantou aqui que seria interessante em todas as modalidades, né? Então, como você vê esse cenário de uma forma geral? O que aconteceu? Eu até estava conversando agora há pouco com o vice-presidente do tribunal, que eu indico ele bastante para dar aula, que é o Guilherme, que eu acho bárbaro também, que ele é militar, é um coronel, e a gente estava falando sobre isso, né? Que o que acontece? A droga social, ela é 3 meses e pode reduzir para 1, pelo entendimento do código de hoje, né? Só que o que acontece? Deve-se fazer prova que não foi em competição e que não foi para fim de performance. Do contrário, ela é classificada como especificada, e daí vai ser, ou não especificada, daí vai ser o de 2 a 4 anos normal, né? A questão da droga social, ela sempre veio muito à tona com a questão do tempo contínuo do uso. Porque quando você faz uso de alguma substância que possa te gerar dependência, cortar essa dependência é bem mais difícil. Então, não é uma coisa assim que você tomou uma bomba ali para crescer, parou e não vai fazer efeito no seu organismo. O estudo médico dizendo sempre sobre a questão do uso contínuo de êxtase, de cocaína, de maconha, é uma questão que além dela perder o boom inicial que ela tinha com o atleta, porque pode ser assim, o atleta começou a usar, ele virou uma flecha. Daqui a pouco ele vai ter que aumentar a quantidade que ele está usando para manter essa performance, porque quando ele parar, ele vai ter aquela queda também grande. E fora o fato de várias situações que a gente já acompanhou aí, tipo com Maradona, tal, que a gente vê que tem questões de ganho de peso, a gente vê que tem questões de período de abstinência que acabam trazendo um prejuízo muito grande. Agora, eu pessoalmente acredito que um tratamento de 1 mês, gente, não vejo como possa assim trazer esse efeito, a não ser que ele voltasse para o grupo e continuasse num grupo de apoio, continuasse em alguma coisa assim. O código, a forma que ele exige, eu acho que faltou um pouquinho mais, porque foi aquela coisa que começou, tipo, faz o tratamento ele tem que ser contínuo, não adianta ele ser pontual, né? Talvez pontualmente ele resolva aquele problema, mas posteriormente
ele vai acabar voltando. Perfeito, obrigada. Obrigado, Flávio. Já caminhando aqui para o nosso encerramento, acho que é até uma não uma pergunta, tem uma resposta, mas eu queria ver o que você achava. Quais esportes você pensa que assim, merecem um cuidado um pouco maior na hora de a gente analisar a questão da dopagem? Seja, enfim, alguma especificidade dos participantes, da organização, ou seja por uma dificuldade de apurar o que exatamente configuraria uma vantagem, enfim. Como que você vê isso? Eu acho coincidências da vida, né? A gente vê quando o skate entra no esporte para ser testado, a gente pega e fala assim: a gente vai relativizar a maconha. Porque o que acontece? Se você chegar e fizer algum teste, como aconteceu ali, que a gente já passou até, né, do Pedro Barros testou positivo, teve uma pena de 6 meses. Porque se entende que é um esporte que se começar a testar positivo, a pessoa simplesmente vai dizer: olha só, eu não vou parar, não vou deixar de ser skatista. Eu vou sair dessa confederação e seguir minha vida como ela é. O que acontece, que eu enxergo muito no halterofilismo, o que acontece no esporte eletrônico, são esportes que o halterofilismo até a gente tem uma linha que faz teste antidopagem e a gente tem a linha que não faz. Então, existem esportes que eles, assim, ó, se você chegar e falar, ó, eu vou fazer isso e aquilo, eles não vão parar de praticar, né? Eles vão sair dali, porque a gente não vai passar penalizando sem parar as mesmas pessoas que são boas. Então, se questiona até onde traz esse benefício. Até onde alguém fazer uso de maconha vai fazer com que seja o melhor do mundo. Mas isso, realmente, eu entendo que não deve ser só nesse tipo de situação específica, deveria ser em tudo. A gente nunca teve, eu estou usando o exemplo maconha com skate, como a gente nunca usou beta-bloqueador com tiro-alvo, e é a mesmíssima situação. A pessoa toma beta-bloqueador, fica no tempo para acertar o alvo. Agora, qual que é o público que assiste tiro-alvo? Então, a gente tem que ver também qual é o interesse, qual é a venda, né, disso, para ver até onde vai toda essa movimentação, né, e o que realmente vira uma questão olímpica, vira uma questão de discussão. Acho positivo esse tipo de situação, e acho que tem que ver o que traz realmente malefício ao esporte. Eu, sinceramente, eu não posso falar isso porque eles falam que eu sou a favor de doping, mas eu acho que o maior malefício que faz no esporte é o alto rendimento, é levar o atleta à dor máxima, é fazer a pessoa jogar machucada, não dar um remédio de dor. Gente, isso é desumano. É desumano. E quando a gente chega e eu falo para meus atletas, ó, pode cocaína, não pode neusaldina, é um absurdo, sabe? Mas, enfim, né? É uma realidade que a gente se submete e que eu acho que ainda tem muita coisa pela frente aí. Certamente, todo mundo que frauda ou que tem algum método é sempre um passinho à frente da gente, que tanto eu já falei isso em várias aulas também, todos os grandes escândalos no mundiais de doping que a gente soube foi pela Oprah Show, foi porque teve documentário Icarus, não foi pela super eficiência do sistema, né? Então a gente acaba sempre sabendo como é que funciona esse tipo de ciclo dessa maneira. Perfeito, Flávia, obrigada. Se você, acho que já estamos encaminhando para o final, então se você quiser trazer alguma conclusão geral, alguma consideração aí para o nosso final. E mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente tratando desse tema. Então, só trago para o final aí para vocês notícias, né, do caso da Rebeca, que entrei em Estrasburgo durante a pandemia e pedindo uma revisão na Corte de Direitos Humanos pelo tempo, por já fazer 12 anos, entender se não poderia ter uma revisão ou voltar de alguma maneira. E o caso foi negado em Estrasburgo, e agora a gente está estudando umas outras portas em função também de outras leis suíças sobre a questão do tempo, sobre todo esse tempo que já passou, ter essa análise. Quando as pessoas perguntam assim, mas você acha que a pessoa vai voltar, ou acha que vai, eu acho que a gente tem que pensar em mudar o sistema, em mudar o mundo, não só que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? A gente tem que pensar sempre que tenha aí um futuro justo, que tenha sempre uma possibilidade do atleta ter uma inserção e jamais uma exclusão. Perfeito, muito obrigada, Flávia. Obrigado, Flávio. Também aproveitar para agradecer sua presença. Como sempre, é uma grande aula poder conversar com você, trocar essa ideia. Acho que é um tema que, né, como você disse, né, nesses últimos anos, a gente está passando por algumas questões mais específicas de evolução do doping. Enfim, acho que é um tema que nunca vai ser exaurido, né?
Então, aproveitar para agradecer sua presença aqui, agradecer a presença da minha amiga Heloísa. E, bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Lei em Campus. Um grande bate-papo, acho que sempre é interessante a gente falar sobre esses assuntos tão relevantes. Fiquem ligados no canal no próximo episódio. Também acompanhem também vídeos mais antigos, caso tenha algum de seu interesse. E nos vemos em breve, gente. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, gente. Tchau, Boa gente. tarde.